E aí, turminha, como é que vocês estão? Olha, gente, eu preparei essa aula que eu enviei para vocês lá no grupo do Zap, mas aqui eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida como é que funciona esse conjunto aqui, essa aula aqui dos números naturais, tá? Eu vou passar uma explicação bem rápida e depois a gente passa para o exercício. Eu vou corrigir com vocês o exercício, tá? Aí vocês vão, depois que eu corrigir, mesmo assim, alguém quiser me procurar e tirar dúvida no privado, é só me perguntar, enviar a dúvida e a gente esclarece. Então, números naturais. Começando pelo zero, coloca isso aqui logo na cabeça, tá? Ó, coloca essa cabecinha linda de vocês. Números naturais a gente sempre começa pelo zero, tá? E acrescentando sempre uma unidade, a gente sempre acrescenta o número 1 para a gente formar a sequência, né? Por exemplo, 0. Como é que eu vou continuar daqui do zero? Eu vou somando 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante, né? Então, acrescentando sempre uma unidade, ou somando sempre uma unidade, nós temos os chamados números naturais. Olha a sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, e assim vai, né? Continua. Essa reticênciazinha aqui é para dizer que esse conjunto aqui, essa sequência, é uma sequência que não tem fim. A gente diz que é uma sequência infinita, porque nunca vamos parar de contar esses números. Os números naturais, eles formam um conjunto numérico chamado de conjunto dos números naturais, ou seja, esses números aqui, né, é a sequência infinita, esses números aqui, eles formam um conjunto chamado de conjunto dos números naturais. É um conjunto numérico, óbvio, porque é um conjunto formado por números, e esse conjunto a gente chama de conjunto dos números naturais, que a gente indica pela letra N, né? N de natural, ok? Só que, na verdade, N aqui representando o conjunto dos números naturais, a gente, para completar mesmo a simbologia, a gente coloca um tracinho aqui, ó. A gente coloca um tracinho aqui, ó, vertical, tá? Um tracinho vertical para indicar que esse N aqui é um símbolo de um conjunto numérico. Como está aqui, ó, como eu fiz aqui, ó. Coloquei N para representar um conjunto numérico. Que conjunto é esse? O conjunto que a gente está estudando, né? Então, N vai ser justamente a sequência desses números aqui, ó, tá? Esses números aqui eu trouxe para cá para dentro, né? Então, lá vai. N, essa sequenciazinha vai ser igual, abre chaves, né, para colocar os números dentro, a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vírgula, por que vírgula? Porque após o 7 tem outro número aqui, o 8. E depois do 8, vírgula, tem um 9. Depois do 9, o 10. Essa reticência aqui é para indicar que esse conjunto não tem fim. Eu nunca vou parar de contar esses números, porque é um conjunto infinito, tá? Lembre-se, o conjunto dos números naturais é um conjunto representado pela letra N, o símbolo numéricozinho aqui, tá? Iniciado pelo zero e segue separado por vírgulas e reticências, porque nunca tem fim. Porque a gente nunca para de contar esses números. Os números naturais, eles são usados, por exemplo, para contar e como códigos de identificação. Para contar como códigos de identificação. Por exemplo, você vê números naturais nas placas de carros e motos. Você vê números naturais nos documentos, né, em RG, CPF. Se eu perguntar a você a sua idade, você vai me responder através de um número. E esse número é um número natural, né? Então serve para diversas coisas no cotidiano da gente. Agora, outra situação. Quando nós tiramos o zero, desse conjunto, né, porque a gente sabe que o conjunto tem um zero, mas quando a gente tira esse zero, nós temos o chamado conjunto dos números naturais não nulos. Qual é o número que dá a ideia de anular alguma coisa? É o zero, tá certo? Então, se é não nulo, é não zero, ou seja, o zero não vai fazer parte desse conjunto. E quando isso acontece, nós representamos essa situação por N asterisco, ou seja, o símbolozinho de natural, tá? Com a barrinha aqui do lado, asterisco. Toda vez que você vê isso aqui vê alguma vez na vida, né, nos livros, quando você estiver estudando e ver isso aqui com um asteriscozinho aqui em cima, parece uma estrelinha, né, mas é um asterisco, essa simbologia indica que esse conjunto é o conjunto dos números naturais, com exceção do zero, tá? Então tá aqui, ó, a escrita, a representação. N asterisco,
é igual, abre chaves, para escrever o conjunto a partir do número 1. Lembre-se que não pode ter 0. E segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E segue, porque também é um conjunto infinito, tá? O que mudou daqui para cá foi que apenas o 0 não faz parte desse conjunto. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, outro que vem depois dele. Exemplo. Então, gente, todo número natural ele vai ter um sucessor, tá? A partir do 0 mesmo, ele já vai ter um sucessor, todo ele. Por mais que você conte ou pense no número altamente, um número grande demais, né? Você sempre vai ter um depois dele. Olha, o sucessor de 0 é 0 mais 1, que é 1. Então, o sucessor de 0 é 1. O sucessor de 1, o que eu faço para descobrir o sucessor de 1? Eu vou somar com 1. 1 mais 1, 2. O sucessor de 1 é 2. O sucessor de 33 é 33 mais 1, que é 34, tá? Sucessor de 33 é 34. Quem é o sucessor de 998? É o 998 mais 1, 999. Então, o sucessor de 998 é 999, e assim por diante. Como vemos, o sucessor de um número natural é obtido de que forma? Olha o que a gente fez aqui, ó, nessa situação. Fiz o que aqui? Eu somei todos esses números com 1. Para eu descobrir o sucessor dele, eu só tenho que somar todos eles com 1. Então, como é que eu faço para identificar o sucessor? Eu vou somar uma unidade, ou seja, o número 1, a qualquer número que eu quero descobrir o sucessor. Né? Então, para eu descobrir o sucessor desses números aqui, eu só tenho que somar com 1. Ok? 0, outra característica. 0 é o menor dos números naturais. Tá? A gente sabe disso, né? O 0 está aqui, ó. É ele que inicia o conjunto dos números naturais. O 0 é o menor dos números naturais e não é sucessor de nenhum outro número. O que ele quis dizer? O 2, vejam aqui comigo. O 2 é sucessor de que número? Do 1, não é isso? Porque o 2 vem depois do 1. O 7 é sucessor de quem? Do 6, porque o 7 vem depois do 6. Agora veja o 0. O 0 vem depois de algum número? Tem algum número aqui atrás do 0? Não tem. Por isso que ele está dizendo que o 0, ele por ser o menor dos números naturais, ele não vai ser sucessor de nenhum número. Porque se ele que inicia o conjunto, como é que eu posso dizer que ele é sucessor de algum outro número? Então isso não faz sentido, então isso não existe, tá ok? 0 ele não é sucessor de nenhum outro número natural, é o que está dizendo aqui. Então, com exceção do 0, todo número natural tem um antecessor. Esse parágrafo aqui complementa a explicação desse outro aqui. Ou seja, todo número natural tem antecessor, né? O antecessor de 7 é 6, o de 6 é 5, o antecessor de 4 é 3, mas o antecessor de 0 não existe. O antecessor de 0 não existe, ok? O antecessor de 1 é 1 menos 1, que é 0. O antecessor de 2 é 2 menos 1, que é 1. O antecessor de 20 é 20 menos 1. O que é que eu faço para descobrir um antecessor? Se no sucessor, eu estou somando 0 mais 1, ó, o sucessor de 0 eu somo, então o antecessor eu vou subtrair todos eles. Tá? O antecessor de 1 é 1 menos 1, você vai subtrair 1 de 1, que dá 0. O antecessor de 20 é 20 menos 1, você sempre subtrai 1. O antecessor de 20 então é 19. Assim, complementando, o antecessor de um número natural, diferente de 0, é obtido fazendo o quê? Por que é diferente de 0? 0 não tem antecessor, né? Só para lembrar. Então, o que eu faço? Para descobrir um antecessor de um número, eu vou diminuir uma unidade, tá? Enquanto no sucessor eu somo, tá? No sucessor eu somo, no antecessor eu vou diminuir uma unidade. Começando do 1, qualquer número natural é maior que todos os números que vêm antes dele. Né? Olha só. Começando do 1. O 1 ele vai ser maior do que qualquer um que vem antes dele. 1 vai ser maior do que 0. O 2. Cadê? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui para baixo para vocês verem. Olha, começando do 1. O 1 ele vai ser maior do que qualquer outro número natural, né? Que vem antes dele. Então, quem vem antes dele é 0. Então, 1 vai ser maior do que 0. Vamos adiantar? O 6, ele é maior do que qualquer número natural que venha antes dele. Quem é que vem antes do 6? O 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Então, o 6 vai ser maior do que qualquer um desses números. Tá? O que essa explicação desse parágrafo está dizendo é isso. Tá? Começando do 1, qualquer número natural é maior que todos os números que vêm antes dele. E é menor que todos os números que o seguem. Ó.
o 5 ele é maior do que qualquer número que venha antes dele, e menor, ele é maior do que esses números, e menor que qualquer número que venha depois dele, ou seja, que segue o 5. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Olha, gente, agora essa outra situação aqui já é para a gente fazer comparação entre números naturais. Veja só, para isso a gente utiliza dois símbolos. O símbolo de maior que é essa figurinha, e o símbolo de menor que é essa outra figurinha com sentido contrário, apontando para cá. Tá? Então, vamos pegar nos exemplos. 4 é maior do que 3. A gente sabe disso, que 4 é maior do que 3, mas como é que eu vou fazer? Para comparar o 4 com o 3, eu vou usar o símbolo que indica maior, né? 4 é maior do que 3, então use esse símbolo, né? Significa maior. 5 maior do que 0. O símbolozinho aqui, ó. 1000 maior do que 999. Use o símbolo de maior. Agora vejam, esse outro aqui, ó. 8 a gente sabe que 8 é menor do que 11. Como é que você sabe que isso aqui é maior ou menor? Como é que você sabe que isso aqui é maior ou menor? Ou isso aqui é maior ou menor? Você já conhece, né? Comparando, você conhece. Mas, vejam só. Como esse aqui que está apontando para lá indica maior que, obviamente, o sentido contrário vai indicar menor. Para ficar mais fácil de você entender, você pense dessa forma. O símbolo maior, por exemplo, ele vai estar sempre com a aberturazinha, ou maior ou menor, tanto faz. Ele vai estar sempre aberto para um número maior. Ó, ele está aberto para o número maior, né? Que é aqui o 4. Então, ó, o 5 maior que 0, o símbolozinho está aberto para o número maior que é 5. Veja só, olha aqui nessa outra situação. A aberturazinha desse símbolo está para que lado? Está para que número? Para o número maior sempre. 11. Então, 8 menor que 11. Entenderam? Olha, 8.998 é maior ou menor do que 9.000? Como o símbolo está com a aberturazinha para o lado de 9.000, então 9.000 é maior. Se 9.000 é maior, então 8.998 é menor que 9.000. Tá ok? Então, como vimos, nosso sistema de numeração é muito prático. Tá? Vamos brincar mais um pouco com os números naturais, fazendo o quê? Essas atividades aqui, ó. Tá? Para isso, o professor poderá dar algumas explicações adicionais, é como eu falei. Na correção do exercício, eu vou respondendo. Na correção do exercício, eu vou respondendo, e à medida que eu for respondendo, eu vou explicando alguma coisa que vocês talvez não tenham entendido, alguma coisa que não foi falada na aula, tá ok? Então, vamos seguir para as atividades. Vamos lá, queridos, olha só. Então, primeira questão. Usando todos os algarismos. Quem são esses algarismos? Esse daqui, ó, que estão nessa tabelinha. 6, 3, 5 e 9. Ou seja, você vai usar todos eles para fazer o quê? Vamos olhar o que diz a letra A. Escreva o menor número formado sem repetir nenhum algarismo. Então, você vai escrever, usando esses algarismos, algum número aqui na frente, ó. Sendo que esse número não pode ter algarismos que se repitam, tá? Ele não pode ter algarismos que se repitam. Então, que número vocês conseguiram fazer? Alguns acertaram, outros erraram, né? Alguns se equivocaram na resposta, colocaram apenas o 3. Não pode, tem que tomar cuidado, porque 3 é menor desses números? Sim, mas qual é o número que eu vou formar usando eles 4, de modo que ele seja o menor? Então, porque tem várias formas de a gente formar eles, né? Ó, tem 6.539, eu posso escrever 5.369, mas o menor número vai ser justamente aquele número que você vai escrever partindo do menor algarismo. Quem seria no caso? O 3. Então vai ser 3.000 e alguma coisa. Né? 3.000 e quanto? Quem é o maior depois de 3.000? 5. Não é isso? Então 3.596 ou 69? Claro que 69, né? Que 69 é menor do que 96. Então 3.569. Esse é o menor número que eu posso formar com esses 4 algarismos. E o maior? Ora, o maior você começa, a dica é que você comece procurando o maior número, o maior algarismo, que no caso é o 9. Então, 9.000, 500 ou 600? 600, né? 653. Então, tá aí, ó. O menor número formado por esses 4 algarismos, o menor é 3.569 e o maior 9.653. Está aí respondida a primeira questão. Vamos para a segunda.
Complete a tabela a seguir. Fácil, né? Aqui em algumas colunas ele já dá um número para você escrever sucessor, antecessor ou até mesmo número, né? Nessa primeira linha aqui, ele deu um número e deu o sucessor. Só ficou faltando preencher o antecessor. Antecessor de 485, é só subtrair, né? Tirar 1 daqui. 484. Então, 484 vai ser o meu antecessor, né? Agora, nessa segunda linha, ele deu aqui o antecessor de um número. Eu não sei que número é esse, eu só sei o antecessor. Mas se o antecessor deste número aqui, ó, que eu não sei, é 599, obviamente que o número que ele estava procurando é esse aqui, 600, né? E se o número é esse, o sucessor dele vai ser quem? É só somar o 600 com o número 1. 601, ok? Nessa terceira linha, ele não deu o antecessor, não deu o número, mas deu o sucessor. Se ele deu o sucessor e eu sei que para calcular o sucessor eu tenho que somar 1 ao número, então qual é o número que foi somado 1 aqui em 5005? Obviamente que foi 5004, né? 5004. Quando você soma 1, você descobre o sucessor. E quem vai ser o antecessor? É só diminuir 1. De quanto é 5005? Não. Você vai diminuir 1 do número que a gente acabou de encontrar. 5003, ok? Nesse caso aqui, gente, a gente agora tem um número, né? Quem vai ser o sucessor? Sucessor de 999. Quem é que vem depois de 999? Somando 1 a 999, 1000. Diminuindo 1 de 999, 998, ok? Agora aqui, essa última linha. Ele deu um antecessor, né? É parecido com esse aqui, ó. Ele deu um antecessor, ele quer o número e o sucessor. Fácil, né? O número que ele estava procurando aqui é só colocar 1 na frente. 11.983 é o número, então 11.984 é o número. Então o sucessor dele é só somar 1 aqui, ó. No lugar aqui vem o 5, né? Então 11.985, ok? Antecessor, o número que a gente tinha que procurar, e o sucessor, que também a gente tem que procurar. Então a segunda questão está aí. A terceira questão, gente, a terceira questão é muito fácil, só prestar atenção. Veja, Rafaela está fazendo uma lista dos números de 3 algarismos, escritos com os algarismos 7, 8 e 9. Esses aqui são os 3 algarismos que estão na lista de Rafaela. São 3 algarismos, sem repeti-los. Tá? Quantos números devem aparecer na lista de Maria? Ou seja, tem esses 3 algarismos aqui para formar alguns números. E a pergunta é, quantos números devem aparecer na lista usando esses algarismos aqui? A gente sabe que existem diversos, né? Que a gente pode montar com esses 3 algarismos. É só mudar a ordem. Você escreve um e depois troca a ordem. Por exemplo, 7, 8 e 9. De cara aqui eu já posso formar meu primeiro, que é quanto? 789, né? Agora, posso escrever esse mesmo número de outra forma, usando esses mesmos algarismos, sem repetir, lógico. Posso sim. É só pegar, escreve o 7 e inverte esses dois últimos aqui, ó. Nosso 798. Não é outro? Tem outro ainda? Tenho. Agora começando pelo 8. 879. Não é isso? Continuando. 800. Agora inverte. Esses dois últimos aqui inverte. 897. Falta mais? Falta. Mais dois. Agora os maiores, né? Começando pelo 9. 978, né? 978. E agora inverte esses dois últimos aqui, ó. E 987. Pronto. Quantos números devem aparecer na lista? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números nós temos aqui. Está começando a falhar aqui. 6 números.
Ok? Então são esses 6 números que devem aparecer na lista de Rafaela. Aliás, na lista de Maria, né? Essa daqui, gente, agora. Mário escreveu vários números de forma que, preste atenção, isso aqui é uma questãozinha de raciocínio, tá? Mário escreveu vários números de forma que, preste atenção, a partir do terceiro, cada um é a soma dos 2 últimos, escritos antes dele, né? Olha só, os 5 primeiros números que ele escreveu foi, ó, 1, 3, 4, 7 e 11. O próximo número será, simples, gente. Ele diz o seguinte, que esses números, a partir do terceiro, ó, a partir de quanto então? A partir do terceiro, a partir de 4. Cada um é a soma dos 2 últimos escritos antes dele. Quem é que está antes de 4? Os 2 últimos. O 1 e o 3. Se ele está dizendo que é a soma dos dois números que antecedem, é só somar 1 com 3, dá 4. E de fato, né? Se ele diz que é a partir do terceiro, então vamos para o quarto. O 7 vai ser a soma de quem? Desses 3 aqui? Não. Ele está falando somente dos 2 últimos escritos antes dele. Antes do 7, quem são os 2 últimos? O 3 e o 4. Então, 7 é a soma de 3 e 4. 11 vai ser a soma de quem? Dos 2 últimos, dos 2 que estão antecedendo o 11. 4 e 7. Então, nesse caso, quem vai ser o próximo número? Quem seria o próximo número na sequência? Vai ser um número que você somaria os 2 antes dele para dar esse número aqui. Quem seria? É só somar para você saber. 7 mais 11. Vai dar quanto? Vai dar 18. Se você continuar escrevendo 1, 3, 4, 7 e 11 e continuar essa sequência, você usar esse raciocínio aqui para saber qual seria o próximo número. Se o raciocínio diz que é para somar os 2 números que vêm antes, então o que vem depois aqui vai ser a soma dos 2 números antes dele, que é o 7 e 11. O 7 e o 11. Que quando você soma, vai dar 18, que é a letra D. Bom, gente, agora essas questões aqui, essa questão das árvorezinhas aqui que a gente vai fazer usando uma sequenciazinha lógica aqui. Olha, nos desenhos, cada X representa uma árvore que está sendo cortada. Olha só, cada X representa uma árvore que está sendo cortada de forma predatória, a cada dia, conforme a sequência abaixo. Então, olha só. Nessa primeira figurinha aqui, nós temos quantas árvores cortadas? 1, 2, 3, 4, 5 árvores. Nesse segundo desenho, nós temos quantas árvores? 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 5 árvores, né? Aqui nós temos quantas árvores cortadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 árvores cortadas. E nessa última sequência, nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 árvores cortadas. 11 árvores cortadas. A pergunta é, no sétimo dia, mantida a sequência, ou seja, sem alterar a sequência, né? Sempre cortando com essa mesma sequência, qual é o número de árvores cortadas? Ou seja, o número de árvores cortadas será de... Olha só, gente. Se ele diz que a sequência que se mantém é a mesma, ou seja, a quantidade de árvores cortadas é a mesma, o que tem que se fazer? O que a gente tem que fazer aqui? No primeiro dia foram 5 árvores. No segundo dia foram 8 árvores. No terceiro dia foram 11 árvores. Se a sequência mantida é a mesma, está se cortando uma certa quantidade a mais todos os dias. E essa quantidade é a mesma. Se aqui cortou 5 e aqui cortou 8, quantas árvores a mais foram cortadas aqui? 3 árvores a mais, não é isso? Quantas árvores a mais foram cortadas aqui? 3 árvores a mais, né? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8. A diferença daqui para cá são 3 árvores a mais cortadas. A diferença daqui para cá são 3 árvores a mais cortadas. E assim por diante. Então quer dizer que a cada dia que foi se passando, foram cortando 3 árvores a mais todos os dias. Então a pergunta é, no sétimo dia, o número de árvores cortadas será de... Se no primeiro, então você vai fazer uma sequenciazinha aqui, da seguinte forma. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Veja, no primeiro dia
foram 5. No segundo dia, foram 8. No terceiro dia, foram 11. Percebam que é de 3 em 3. Se no terceiro dia foram 11, no quarto dia foram quantas árvores? 11 mais 3. 14 árvores. No quinto dia, 14 mais 3. 17 árvores. No sexto dia, 17 mais 3. 20 árvores. E no sétimo e último dia, que é o que ele quer saber, né? Aqui a pergunta, serão 20 mais 3 árvores. 23 árvores. Então, no sétimo dia, mantida essa sequência, ó, sempre de 3 em 3, foram cortadas 27 árvores. Aliás, 27 não, perdão, gente. 23 árvores, né? 3 árvores. 14 mais 3, 17, mais 3, 20, mais 3, 23, tá ok? Então, se perguntasse o oitavo dia continuaria aqui embaixo, então 23 mais 3, 26 árvores, e assim vai. Então, no sétimo dia, 23 árvores. Bom, gente, essa próxima questão aqui... diz assim: escreva os números abaixo utilizando algarismos. Porque cada item aqui está escrito por extenso. São números, vocês estão vendo que são números que estão escritos por extenso. Então ele quer que a gente escreva os números, a simbologia matemática, né? Os números mesmo, né? Usando os símbolos, né? Os números, os algarismos. Então, para a gente escrever esses números, tem alguns aqui que são bastante grandes, são números altos. Então, eu sei que alguns aqui têm dificuldades, porque não viram as classes, aquelas classes bem distantes, né? As classes dos trilhões, dos quatrilhões, dos bilhões. Então, para explicar essa questão aqui, eu vou explicar uma ilustração para vocês, para ver se vocês entendem melhor. Veja. Eu separei aqui, coloquei uns tracinhos aqui para explicar melhor para vocês. Cada classe, gente, os números são divididos em classes e essas classes em ordem. Cada classe contém 3 ordens, né? Quais são essas ordens? A ordem das unidades simples, aliás, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Se é dividido em unidades, dezenas e centenas, então nós temos aí 3 ordens. Como nós temos 3 ordens, então eu vou dividir esses tracinhos aqui em grupos de 3, a partir do último aqui, tá ok? Então, 1, 2, 3, eu separo por um pontinho, tá? 1, 2, 3, separo por outro pontinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronto. Sobrou isso aqui, né? Mas deixa lá. Então, se cada classe é dividida em 3 ordens, vamos escrever a primeira ordem, a primeira classe, no caso. A primeira classe, eu digo que é a classe simples, né? Que é a classe da unidade simples, dezenas simples e centenas simples. Isso aqui é a classe das unidades, dezenas e centenas simples. Tá ok? Eu vou colocar aqui simples para vocês saberem que é a primeira classe. Essa segunda classe aqui é a classe dos milhares. Classe dos milhares. Essa outra aqui é a classe dos milhões. Essa daqui é a classe dos bilhões. Essa outra aqui é a classe dos trilhões. E aqui, a última classe que ficou sozinha aqui é a classe dos quatrilhões, quintilhões e por aí continua, e por aí vai, né? Então, gente, para escrever esse número aqui, ó, cadê o primeiro número? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, gente, para a gente escrever esse primeiro número, 185.511.307. Primeiro, quantas classes nós temos? Olha, a classe dos milhões, a classe dos milhares e a classe simples. Então, nós temos aí 3 classes. O que a gente faz? Pode escrever de trás para frente ou de frente para trás, como você achar mais fácil. Como ele começa na classe dos milhões, então eu vou na classe dos milhões e escrevo o número 85 milhões. Então, lá vai, ó. 85 milhões... Ó, tá nessa classe aqui, ó, dos milhões. 85 milhões. Ok? 85 milhões. Veja. 511 mil.
Vamos agora para a classe dos milhares. 511 mil. E a última classe, 307. 307. Então tá aí o número, 85.511.307. Classe dos milhões, dos milhares e das unidades, dezenas e centenas simples. A letra B é 3 milhões. 33.168. Olha, gente, começa nos milhões. Se começa nos milhões, começa aqui, ó. Classe dos milhões. A unidade de milhão, né? Porque não é 3 milhões, então vamos para as unidades de milhão. Então começa aqui, ó. Seria no lugar do 3, do 5. Então 3 milhões. 33 mil. 33 mil. Já vai para a classe dos milhares, né? 33 mil. Lembrando de colocar esse zero aqui, ó. Por quê? Porque não tem centena na classe dos milhares. Tem dezena e unidade de milhar. Não é isso? Então não coloca nada de centena aqui. 168. Para finalizar, 168. Ok? Então essa é a letra B. Letra C, eu tenho 7 bilhões. Gente, 7 bilhões. Olha onde vai estar, ó. Na classe dos bilhões. Vai estar para cá dos milhões. Né? Então, como ele fala em apenas 7 bilhões, eu só vou ter a unidade de bilhão. Né? Então, não vou escrever nem a dezena nem a centena. Vai começar a partir daqui, ó. Né? Vamos para cá. 7 bilhão, ponto. 7 bilhões, na verdade, né? Plural, né? 7 bilhões, 621 milhões, 621 milhões, ponto. Isso aqui tem as 3 ordens, né? Centena, dezena e unidade. 621 milhões. Ah, encerrou aqui. Se encerrou aqui, gente, 7 bilhões, 621 milhões, não tem mais nada. O que eu faço para completar o resto do número? Completo com zero. Ok? 7 bilhões, 621 milhões, né? Por que essas duas classes de zero aqui? Porque essa aqui não é a classe das unidades e dezenas e centenas simples. Aqui é justamente unidade, centena, dezena de milhar. Milhão e bilhão. Ok? Se eu escrever só um aqui, vai ficar 7 milhões 621 milhões. Aliás, 7 milhões 621 mil, mas ele quer a classe com o bilhão. Então você vai começar do bilhão. 7 bilhões 621 milhões. Ok? Então veja, gente. Olha só essa letra D. 512 trilhões. Então, gente, ó, 512 trilhões estaria aqui, ó, atrás do bilhão. Então vai ser um número grande, né? Vai ser um número bem alto. Mas vamos escrever ele, tá? 512 trilhões. 500, ó, 1 e 2. 512 trilhões. Você escreve mais ou menos aqui, tá? 512 trilhões, ponto. 87 milhões. Olha só, gente. Do trilhão, ele pulou para milhão. Não tem bilhão. Se não tem bilhão, a gente escreve zero nessa classe, tá? Não tem bilhão. Ele tem só milhão. Quantos milhões? 87 milhões. Veja, nesse caso, como cada classe tem 3 ordens, ele não tem a classe das centenas. Tem só a classe das dezenas e unidades, né? Então, você completa com zero a classe das centenas e escreve 87 normal. Ponto. 87 milhões, né? E completa agora. Agora termina. Ponto. 113 mil. 113 mil. 390. 390. Né? Ó, 512 trilhões, né? Não tem bilhões. Aí você lê como agora. 87 milhões 113 mil 390. Esse é o número expresso pelo que está pedindo na letra D. E agora a letra E, quatrilhão. Olha só, gente. 8 quatrilhão. 8 quatrilhões, né? Quatrilhões, tem que ser no plural, porque é 8. Então, 8 quatrilhões e 900 mil. Olha só, gente, preste atenção. 8 quatrilhões começaria aqui, ó. Não é a classe dos quatrilhões?
Então vai pular os trilhões, vai pular os bilhões, vai pular os milhões, só vai escrever quando chegar na classe dos milhares. Então esses que eu pulei, o que você vai fazer? Você vai completar com zero, não é isso? Então, ó, 8 ponto 4 trilhão, não é isso? Pulou a classe dos bilhões também, então zero aqui, ó. Ele não falou nada em bilhão, não foi, ó, nem milhão, nem trilhão. Então, zero aqui para os bilhões. E zero para os milhões também. Né? Por quê? Porque ele não falou nada em milhão. Ponto. Cadê? Aqui, 900 mil. Agora sim. Quando chegou na classe dos milhares, a gente escreve. Né? 900 mil. Cadê? Somente, né? Porque não está falando nada em unidade, dezena e centena simples, então fecha aqui com zero também. Olha só como é louco esse número, né? Número grande. Tá ok? É assim, gente. Quando faltar uma das classes, se ele não mencionar, então você completa com zero. Tá ok? Completa com zero. Só falou 900 mil, então tá aqui 900 mil. Não falou nada de unidades em centenas simples, a gente completa com zero. E essa última questão, gente, é determinar sucessor e antecessor, né? Aquela historinha que a gente viu na aula, fácil, né? O sucessor de 199, 200. O sucessor de 8.888, você soma 1, né? Só vai mudar esse último número aqui, né? 8.889. O sucessor olha esse número aqui, gente, confuso, né? É 1.005, 1.050.000, e aí? Olha só, a gente não lê essa classe aqui, porque está zerada, então a gente só lê daqui para trás. Então essa classe aqui é a classe dos milhares, nós temos apenas 5.000, a unidade de milhar, temos 5.000. E na classe de milhão, nós temos apenas 1. Então, ó, 1.005.000. Não é isso? Então, quem seria o sucessor? Você só vai somar um aqui, ó, no finalzinho. O resto você sai repetindo sem medo de ser feliz. 1, né? Só muda 1 aqui, né? Sucessor. Agora, gente, o antecessor do antecessor de 299. Veja, gente, cuidado nessa questão. O sucessor de 299, a gente sabe que é 298, né? O antecessor de 298. E o antecessor desse número aqui, que esse número aqui não é o antecessor de 299, então pronto, eu descobri isso aqui, ó. Esse número aqui é o 298. E quem é o antecessor de 298? 297. Então, o antecessor do antecessor de 299, 297. Ok? Quem é o antecessor de 50 mil? Agora, gente, é subtrair, né? 50 mil menos 1, 49.999. Agora vejam aqui, gente, ó, antecessor de 1 milhão, né? Antecessor de 1 milhão. Qual é o número que tirado de 1? Qual é o número que eu vou subtrair aqui de 1 milhão para descobrir o antecessor? Eu vou tirar 1, né? E quando eu tiro 1 milhão menos 1 dá quanto? Eita, o lápis não tá querendo ajudar muito, não. Menos 1 vai ser igual. Tá aí. O antecessor de 1 milhão, você tira 1, subtrai 1 daqui, fica 999.999, ok?